minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que temos à nossa disposição, por graça e misericórdia do Pai, para continuarmos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, agradeçamos, agradeçamos a Deus, em especial pela vida, este patrimônio maior, patrimônio imensurável que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Gratidão a Deus por aqui nós nos encontrarmos, matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, que aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra, nosso Mestre e Senhor Jesus de Nazaré, que veio exemplificar a religião do amor. Gratidão a Jesus por todos estes ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, nós também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual para mais uma vez estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Então hoje estudaremos a questão de número 249, que se desdobra também em 249, letra A. E esta questão 249 se encontra na parte segunda, capítulo de número 6 da vida espírita. Estamos estudando acerca das percepções, das sensações e dos sofrimentos dos espíritos. E na questão 248, apenas para contextualizarmos sobre o assunto, Kardec questionou acerca da visão dos espíritos, já que nas últimas questões estudamos acerca deste assunto, e na 248, Kardec questionou se o espírito vê as coisas tão distintamente como nós que nos encontramos no corpo físico. E a resposta, como é lógico que deveria ser e foi desta forma, que eles enxergam muito mais distintamente do que nós, e isto para os espíritos puros, porque os espíritos inferiores, em muitas situações, enxergam menos do que nós. Agora, na questão 249, Kardec questionou acerca dos sons, acerca do ouvir. Os espíritos ouvem ou percebem os sons? Será que os espíritos ouvem? Já que nós, como nós sabemos, eles enxergam, e a visão dos espíritos, ela não está circunscrita conforme em nós, no nosso corpo físico, circunscrita aos nossos olhos, a estes órgãos da visão. E eles responderam que os espíritos, neste caso em especial os espíritos superiores, eles enxergam por todo o seu ser. E sendo assim, será que os espíritos ouvem? E de que forma eles ouvem?
Será que o ouvir deles está circunscrito? Ou será que também ouvem por todo o seu ser, assim como eles enxergam? Então Kardec quis saber sobre isto e eles responderam da seguinte maneira: sim, os espíritos percebem mesmo os sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Então aqui eles responderam a Kardec de uma forma bem sucinta que os espíritos sim, eles ouvem os sons e ouvem de uma forma muito mais nítida, inclusive aqueles sons que nós não ouvimos, porque a nossa audição ainda não é assim tão boa. Então eles falam acerca dos nossos sentidos ainda obtusos. E Kardec, querendo aprofundar um tanto mais neste assunto, formulou um outro questionamento que aqui ficou registrado como 249, letra A, e Kardec questionou da seguinte maneira: no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele como a faculdade de ver? Então, assim, Kardec lembrou acerca da faculdade de ver que está em todo o seu ser. Então, ele quis saber se a faculdade de ouvir também está da mesma forma em todo o seu ser, assim como está a faculdade de ver. E eles responderam da seguinte maneira: que todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Então, quando o espírito está ligado a um corpo material, assim como nós, essas faculdades, a de ver e de ouvir, elas só chegam, conforme aqui eles dizem, pelo conduto dos órgãos, ou seja, pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos. Então, em nós, a faculdade de ver e de ouvir, as duas estão circunscritas aos órgãos. Então, a faculdade de ver circunscrita aos nossos olhos e a faculdade de ouvir circunscrita aos nossos ouvidos. Então, assim eles dizem: quando o reveste um corpo material, elas, ou seja, essas faculdades de ver e de ouvir, só chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em todo o ser, se achando ele na condição de espírito livre, ou seja, deixam, porém, de estar localizadas, ou seja, aos órgãos da visão e da audição, e passam a achar, se encontrar em todo o seu ser, quando o espírito se encontra livre, ou seja, deixam, porém, de estar localizadas, ou seja, circunscritas, em se achando ele, ou seja, o espírito, na condição de espírito livre. Isso de uma forma muito especial aos espíritos puros, aos espíritos superiores. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 249 acerca da faculdade de ouvir, e eles relembraram também a faculdade de ver, para chegarmos nos comentários de Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume de número 5, que faz parte da coletânea de 20 volumes, que estuda todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então já estamos no volume de número 5, capítulo número 45, onde nós encontramos os comentários da questão 249. Abraçando fraternalmente
a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, abraçando a nossa irmã Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, abraçando também ao Zeni, que todos os demais irmãos e irmãs de jornada. Então, Miramês começa os seus comentários a esta questão 249, neste capítulo 45, que tem como título Espíritos e Sons. Ele começa da seguinte maneira: já dissemos em outros lugares e em outros momentos que o espírito tem todas as faculdades. O espírito tem todas as faculdades, mais ou menos desenvolvidas de acordo e em acordo com o seu desenvolvimento, com o seu despertar. Elas, ou seja, as faculdades, são inerentes à alma. Para os espíritos inferiores, essas faculdades se encontram ainda, assim como na forma de sementes, ou seja, se encontram de formas latentes à espera do toque do tempo e da misericórdia de Deus, o Todo-Poderoso. Então, estas faculdades, elas se encontram em todos nós, mas na maioria de nós, elas ainda se encontram de forma obscurecida, esperando a ação do tempo, da nossa vontade ou da nossa boa vontade, bem como e acima de tudo da misericórdia de Deus. Se Jesus foi o instrumento de Deus para acordar a nossa razão, e sem sombra de dúvida que Jesus foi e continua sendo este instrumento de Deus para acordar a nossa razão, ele, Jesus, se encontra operando em nós no despertamento desses dons de ouro que carregamos no centro das nossas vidas. Então, Jesus se encontra em cada um de nós, no centro da nossa vida, desempenhando todo este papel, realizando todas essas tarefas para nos auxiliar no despertamento desses dons de ouro que são as nossas faculdades, que ainda se encontram na forma de semente ou que se encontram latentes. A preceituação do mestre no seu código de luz. Então aqui Miramês lembra acerca do código de luz que é ou que são os evangelhos de Jesus. Neste seu código de luz age como que em projeções do seu coração em favor da humanidade. No entanto, ele, Jesus de Nazaré, respeita as disposições de cada criatura no que tange a sua própria vida. Como nós sabemos, Jesus, assim como qualquer espírito esclarecido, não violenta consciências. Eles têm toda a paciência para esperar, conforme aqui ele diz, Miramês, respeita as disposições de cada criatura no que tange a sua própria vida. Então, eles, trabalhando com Jesus, os espíritos que nos auxiliam e, acima de tudo, o próprio Cristo, eles têm toda a paciência, eles respeitam até certo ponto o nosso livre-arbítrio, conforme se diz no linguajar popular. Eles não forçam a barra, eles usam de todos os meios para que possamos um dia acordar e acordarmos mais rápido para caminharmos de uma forma melhor aqui na vida e pela vida. A pergunta, lembra Miramês, que a pergunta é se os espíritos percebem os sons. Como nós vimos, o questionamento feito por Kardec, exatamente se os espíritos percebem os sons. E aí Miramês acrescenta, certamente
estamos tratando de espíritos elevados, que já deixaram cair o véu da ignorância que empanava a sua visão espiritual. Então, conforme havíamos lembrado, e aqui Miramês repete este lembrete, este ouvir os sons de uma forma muito mais nítida do que nós, e inclusive os sons que nós, por mais que nos esforçarmos, não iremos ouvir, eles ouvem. Isto é para os espíritos elevados, que já deixaram cair o véu da ignorância que empanava a sua visão, a sua audição espiritual. Eles percebem os sons bem mais do que se pensa, em todas as gamas das suas vibrações, até aqueles que o ouvido humano não registra. E ainda ele diz: para os espíritos superiores, não há segredos nesta arte, ou seja, na arte de ouvir. Para os espíritos superiores não existe nenhum segredo. A vontade adestrada destes espíritos, adestrada na experiência fornecida pela maturidade que o tempo oferece, é o seu instrumento. Então aqui Miramês nos lembra acerca da vontade, nos lembra acerca da experiência, nos fala acerca da maturidade, nos fala acerca do tempo. Então um espírito elevado, um espírito puro, sem sombra de dúvida que ele tem vontade, ele tem experiência acumulada, da mesma forma que ele já alcançou esta maturidade pelo transcurso do tempo. E ainda ele diz que no espírito, a faculdade de ouvir se encontra em todo o seu ser, em particularidades de sua existência. Aí ele diz: está chegando o tempo em que os céus gradativamente fornecerão informações sobre os corpos espirituais para maior compreensão dos que labutam na terra. Então aqui Miramês nos lembra e nos informa que está chegando o tempo, em breve, e é lógico, esse chegando o tempo ou em breve para a espiritualidade superior pode significar alguns séculos ou até mesmo milênios, mas ele diz que em breve nós teremos mais informações, os véus serão pouco a pouco levantados acerca dos corpos espirituais. Então ele diz que está chegando o tempo em que os céus gradativamente nos fornecerão esclarecimentos informes sobre os corpos espirituais. E ainda ele diz: observemos uma fruta. Quantas vestes a fruta usa para conservar em seu seio o suco benfeitor? Quanto mais o espírito, sendo essência de Deus na sutilidade do mesmo Pai, ele tem necessidades de muitos corpos, de acordo com o lugar a que foi chamado a atuar para crescer. Então aqui ele lembra que se uma fruta, para conservar no seu seio o suco benfeitor, necessita de muitas vestes, imaginemos o espírito. Sem sombra de dúvida que o espírito, muito mais do que a fruta, necessita e usa e se utiliza de diversos corpos, conforme aqui ele nos diz, muitos corpos, de acordo e em acordo com o lugar a que foi chamado a atuar para crescer. E ainda ele acrescenta da seguinte maneira: se a palavra
E se a palavra e mesmo a figura dos homens alcança distâncias enormes na Terra e no espaço sideral, quanto mais no mundo espiritual, onde quase não existe segredo para os engenheiros cósmicos. Então aqui ele nos lembra acerca da nossa palavra. Se a nossa palavra e mesmo a figura das criaturas humanas alcança distâncias enormes aqui na Terra, quanto mais nos mundos do espírito, onde quase não existe segredo para os engenheiros cósmicos. Sim, sem sombra de dúvida, para eles quase não existe segredo, ou quase não existe limite quanto à distância. O espírito, o espírito pode se comunicar em distâncias indescritíveis para as criaturas humanas com a maior perfeição e sabe dominar os sons, raios e ondas que cruzam em todas as direções pela força soberana da sua mente. Se hoje, conforme ele lembra, e em especial agora, no momento em que nós estamos vivendo, na época em que foi escrita esta mensagem, lá pelos idos da década de 80, do século e milênio passados, aqui ele já fala acerca da nossa capacidade de comunicação à distância, inclusive levando imagens. Imaginemos no mundo espiritual, hoje com toda a tecnologia já muito mais desenvolvida, as nossas condições de comunicação à distância melhorou muito nestas últimas décadas, em especial na última década. Agora, e no mundo dos espíritos, para os espíritos evoluídos? Sem sombra de dúvida que não temos condições, e aí eu falo por mim, de imaginarmos este poder da mente de um espírito evoluído, de um espírito puro, conforme que ele diz que eles, os espíritos puros, sabem dominar os sons, eles sabem dominar os raios, eles sabem dominar as ondas magnéticas que cruzam em todas as direções pela força soberana da sua mente. E aí ele diz: entretanto, sempre é bom salientar que o espírito carregado de paixões mundanas, que ainda alimenta o ódio, que ainda alimenta a inveja, que ainda alimenta o ciúme, a maldade, o egoísmo e o orgulho, cria em torno de si uma crosta, de forma que seus pensamentos giram mais em torno de si como elétrons em torno do núcleo atômico. Então aqui ele nos chama a atenção acerca das paixões que dificultam a nossa vida. A paixão que conhecemos com o nome de ódio, de inveja, bem como de ciúme, de maldade, de egoísmo, de orgulho, cria em torno de nós uma crosta pesada. E aí ele diz, ainda na sequência, acerca dos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos, desta forma, são pesados, sem condições de avançar em busca do infinito. Por que Miramês nos fala acerca de pensamentos pesados? Quando nós, ainda nesta condição de paixões inferiores, por que os nossos pensamentos são pesados? Será que o pensamento realmente ele tem peso, ou ele pode ser ou ficar pesado? Sem sombra de dúvida que sim, porque conforme hoje nós sabemos, o pensamento é energia pura.
e que energia é matéria e que tudo o que nós pensamos se materializa em algum lugar. Então, estando nesta condição de paixões mundanas, em alimentando ódio, em alimentando a inveja, ciúme, maldade, egoísmo, orgulho, prepotência, arrogância e tantas outras paixões, tudo isto contribui e irá contribuindo para pesar cada vez mais esta matéria que faz a composição do nosso pensamento. E aí Miramês acrescenta: como entender, aqui ele faz um questionamento, como entender que a faculdade de ouvir se encontra empalhada, ou melhor, se encontra espalhada por todo o ser espiritual? Como entender isto? Somente pelos canais do mais alto entendimento percebem-se as belezas imortais da vida, onde o paraíso se expressa como tal. Então, assim, um dia nós iremos entender por que e como isto acontece, de a visão, bem como a audição, estar espalhada por todo o ser espiritual. O dia em que nós estivermos ou alcançarmos aquelas condições necessárias para habitarmos um mundo melhorado, habitarmos aquele chamado paraíso, nós iremos entendendo pouco a pouco acerca disto. E ainda ele diz da seguinte maneira: aí, ou seja, neste paraíso, se espera a felicidade dos eleitos, ou esta felicidade ali se encontra à nossa espera, mas nós precisamos construir este paraíso no nosso mundo interior, eleitos pelo despertamento que o tempo acionou. Não foi eleito por Deus, mas eleito pelo despertamento que o tempo acionou por força da nossa vontade de transformação no ambiente da maturidade, como sendo o beijo de Deus naqueles que completaram a sua órbita evolutiva. Então, quando nós nos esforçarmos, quando nós aproveitarmos da melhor maneira possível o tempo, realizando em nós este despertamento, nós completaremos esta órbita evolutiva e aí nós estaremos preparados para começarmos a habitar o paraíso que teremos construído dentro de nós próprios. Todos fomos feitos perfeitos. Não fomos criados imperfeitos, porque Deus é a perfeição absoluta e a perfeição absoluta não criou e jamais criará alguma coisa com imperfeição. Então, todos nós fomos feitos por Deus perfeitos, pela perfeição divina, mas nem todos se encontram despertos, por enquanto, para gozar a beleza ou as belezas celestiais. Porém, a esperança nunca se desfaz no coração. E algum dia vamos fazer parte do ministério dos anjos. Então aqui Miramês encerra estes esclarecimentos, nos chamando a atenção acerca da perfeição que nos criou, a perfeição de Deus. Consequentemente, todos nós fomos criados perfeitos, mas nem todos nós, nós que aqui nos encontramos no mundo físico e no mundo espiritual, não chegamos a esta condição de despertos, por enquanto, para gozarmos as belezas celestiais. Porém, a esperança nunca se desfez e jamais se desfará em nossos corações. E algum dia que não sabemos quantos dias serão estes, quanto tempo será necessário, ou quantos séculos, milênios
ou bilhões de anos serão necessários, mas um dia todos nós faremos parte do ministério dos anjos. Um dia, como diz a letra daquela música, um dia todos nós seremos anjos. Basta acreditar, basta trabalhar, basta esforçar constantemente que um dia todos nós faremos parte deste ministério dos anjos. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, e em breve voltaremos a nos reencontrar com a graça e a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões. Até breve, meus irmãos e irmãs.